Queria agradecer demais a oportunidade que eu tive de ouvir o Tiago pela sua... Aliás, tem uma coisa que é um denominador comum nessas 3 palestras aqui, nesses 3 ensinamentos. Do Tiago, da Ana, cujo sobrenome é tão complexo quanto o meu. Nós temos em comum... Eu tenho ainda Trema, que já está até em Zuzva. E a colocação da Marta é nessa serenidade dos 3, com a inquietude, né? A gente tá, todas as pessoas inquietas, né? Todas que, como nós devemos ser mesmo na vida, né? E com a paz do tempo, né? Colocada pelo Tiago, e com a reconstrução de drenagens urbanas, que eu gostei muito de ver. Eu me especializei em drenagem urbana como engenheiro. A minha formação é de engenharia civil. Hoje eu leciono na pós-graduação e num curso que nós fizemos no Brasil, que chama-se City Managers, Gerentes de Cidade. É um curso que é desenvolvido nas principais universidades americanas para a formação do agente público, do homem público. Mas eu sou um empresário, lecionei aqui nessa casa aqui, por incrível que possa parecer, com o professor Celso Ferrari, na área de urbanismo. Eu tive a oportunidade de lecionar em 3 faculdades, só que na área de engenharia, que é o que me deixavam fazer. Os arquitetos não podia entrar um engenheiro numa faculdade de arquitetura na época. Hoje até o convívio é mais tranquilo, né, Marta? Mas eu queria fazer uma abordagem sobre... Eu queria chamar a atenção, dentro desse trabalho que vocês fizeram. Eu tive o cuidado de ver quase todas as intervenções feitas aqui, graças ao link muito bem feito pelo pessoal aqui da filmagem e tudo mais. E eu queria fazer uma menção à questão estatística no primeiro momento, bem rapidamente, como engenheiro que sou, né, espartano, caminhando para a sociologia, para entender um pouco essas mudanças, verificar uma questão de saúde pública, no que se refere à habitação, no que se refere à política, na área médica, a questão da acessibilidade junto às pessoas que são deficientes físicos e os que têm algum grau de dificuldade, de uma obesa, mulher grávida. Uma questão financeira que a gente tem que abordar no processo como um todo e acabar com uma intervenção psicossocial, para que a gente entenda um pouco o que significa isso na questão da habitação. Eu acho que é a forma da gente tentar entender essa questão. Bem rapidamente, para não cansar vocês, eu vou colocar essa questão do déficit habitacional. Esse dado está hoje em 5,7 bilhões. Tem diversas metodologias de identificação do déficit. IBGE, Fundação João Pinheiro, a Fundação SEAD, aqui no estado de São Paulo, mas não importa, o número é muito grande, né? Então, vocês verificam que, em São Paulo, o estado, praticamente metade do déficit está na região metropolitana. E todos os recursos, os financiamentos estaduais e federais estão equivocados. Eles são feitos divididos por município, porque é o deputado que tem um voto naquela região e tudo mais, que pode e tem condição de reivindicar algum recurso para a sua cidade e não se preocupando com as regiões metropolitanas. Construir em Santos, por exemplo, construir aqui em São Paulo é muito mais caro que construir no interior do estado. Em Presidente Prudente, por exemplo, terrenos planos, né, razoavelmente próximos da cidade. Aqui custa o dobro, o triplo. E as políticas públicas são feitas com valores. R$100 mil, no Minha Casa Minha Vida, até a faixa 3, ou seja, 3 salários mínimos. E você não consegue comprar nenhum terreno com R$100 mil aqui em São Paulo, né? Você tem que ter um subsídio explícito do Estado, do município. E, por conta disso, essas políticas acabam, infelizmente, atendendo só o crescimento vegetativo. Elas não conseguem amortizar o déficit habitacional. E esses dados que eu coloco para vocês me traz uma reflexão
nesse item, coabitação familiar, que representa quase 60% do total do déficit. Habitação precária, todos sabemos qual é. O ônus excessivo com aluguel significa, por exemplo, que a soma da renda das famílias o aluguel representa mais do que 30%. Se, por exemplo, as pessoas todas ganham R$3.000, elas gastam 800, 900, mais do que isso, de aluguel. Isso é um problema seríssimo você conter e administrar esse déficit. Coabitação. Eu gostaria... Nós falamos tanto em convívio, né? Tanto nas aderências, nos atritos. Agora, só atrito físico mesmo. Quase para força física existem esses atritos. Porque, se imagine, a gente fala assim, pô, mas está mudando o perfil da família brasileira. Está sim, mas não no déficit. A família de vocês, com certeza, está na ordem de 2,3, 2,8, dependendo da região. Pessoas por família, por casa. No déficit, onde está a baixa renda, pessoas abaixo de 3 salários mínimos, existe a coabitação em mais de 60, ou seja, 2 a 3 pessoas, às vezes, dormindo ou no mesmo cômodo. No Maranhão é 3 vezes. Nós vamos colocar. Então, um dado importante, devido às políticas públicas, de uma forma ou de outra, o déficit tem caído. Essa notícia eu tirei recentemente do IPEA, né? Mas persiste a questão de 5,6 bilhões de moradias registradas em 2020, caiu para 5,4. Isso é 10%, mas é muito ainda, muito pouco, né? É desprezível, né? Em termos de déficit. Agora, o que me preocupa demais é essa questão. No Maranhão, 30% do total, 31% do total das residências do Estado, ou seja, cerca de 517 mil habitações, que tem 4, 5, 6, 7, né? Famílias com relação anaparentais, ou seja, é o avô morando com o tio, morando com o sobrinho, né? Com a sogra. O problema é grave. Por conta disso, as políticas públicas são feitas, então, vamos fazer menos, menor, mais barato, e conta mais votos. Essa é a lógica cruel, né? Triste. E no Estado de São Paulo não é diferente. Né? E a gente está entendendo que, quando você tem a coabitação existindo, tem um problema sério que chama-se morbidade. Morbidade, na medicina, é a capacidade de transmitir, adquirir doenças. Essa morbidade... E tem a morbidade psicológica. Você imagine 3, 4, 5 pessoas morando. É o atual marido da mãe, que tem a idade da filha mais velha. E chega todo dia alcoolizado em casa. Esse é um problema que a gente tem que conviver, na baixa renda, e principalmente. Não é simplesmente fazer uma política onde você entende que as famílias são nucleares, são inteligíveis nesse processo. Não. As famílias de baixa renda têm problemas de conflito, de gestão de conflito muito complicadas. E elas têm que ser tuteladas e monitoradas. A política construir, qualquer engenheiro sai e constrói, né, Ari? Agora, a construir a cidadania, fazer com que elas vivam, elas consigam conviver, como foi colocado aqui, é complexo. E, então, quando você tem, no estado de São Paulo, 27% das crianças não estudam porque não tem lugar para estudar em casa. Então, bom, se você tem mais que uma família morando sob o mesmo teto, que é a coabitação, você tem problema de morbidade psicológica, física, pessoas doentes, né? Hoje, do estado de São Paulo, voltou a tuberculose. Porque contra o quê? De muita gente no mesmo ambiente. É grave, gravíssimo. Quando a gente imagina que a criança não estuda, as famílias coabitam, qual seria uma política razoável? Não, vamos dar uma casa para cada um, né? Não, uma casa para o avô
e para a avó e deixa os pais e os netos morando juntos. O que acontece? Nós fizemos um estudo muito profundo e mostrou que, quando você desagrega essa família, o poder aquisitivo do mais velho, que normalmente é o avô, que tem uma aposentadoria, é que supre as necessidades da família. Então, quando você separa essa família, automaticamente você cria um problema de subsistência dela. A capacidade de pagamento per capita de uma família beira R$250 por pessoa. E nem todo mundo consegue pagar. Não consegue pagar o condomínio. Aí, como morar em condomínio se ele não consegue sequer pagar o condomínio? Existe alguma outra solução para a nossa cidade sem ser morar em condomínio? Pela verticalização, pela necessidade, pelo custo? Então, essa questão poderia ser amenizada nesta faixa de renda, entendam bem, com o terceiro dormitório. Por incrível que possa parecer. Indiretamente, isso resolve a política de atender a crianças, são 4, 5 filhos. Homens, jovens, adolescentes, criança no outro. A avó que está assistindo o programa do Silvio Santos à noite, à tarde, não deixa a criança estudar. Então, nós estamos imaginando sempre que... Desculpe, voltar um pouquinho. O que significa o terceiro dormitório? Eu tive a oportunidade, acabando não falando para vocês, eu fui secretário de Habitação do Estado até 2009, né? Eu tive a oportunidade e assumi a presidência da CDHU também. E colocamos como meta que nós iríamos fazer metade dos imóveis, tanto casa quanto apartamento, com 3 dormitórios, para atender esse quesito. Bom, e famílias pequenas? Bom, famílias pequenas vão para a outra metade. Porque, se você separar essa família, ela vai ter condição, dificuldade de avançar nessa questão social. O aumento da área de 42 metros quadrados para 64, que aparentemente é quase 50% a mais, é mais que 50% na área, representa, no máximo, 15% do custo. Porque as áreas molhadas, que é cozinha, banheiro, é a mesma. E você atende a questão... Prestei muita atenção no que a Marta colocou, essa questão da temporalidade. Você, no tempo, a habitação é no tempo. Quem pode ampliar uma casa? Muita gente. Uma casa se amplia, faz os seus puxadinhos, se torna tudo irregular, vira um caos para você abrir uma sucessão, porque o parente mora atrás, ele mora na frente. Se ele quiser vender a parte da frente, está em condomínio. Ele não consegue transmitir a propriedade. A prefeitura não consegue legalizar esse imóvel. Mas isso é uma prática. Por que essa prática existe? Porque não se pensou em fazer pelo menos a fundação, a estrutura, quer dizer, para que você pudesse ampliar. Aprova 3 dormitórios e executa 2. E deixa ele, com os recursos próprios, se quiser, um dia, no futuro, construir essa diferença. Com esse valor, se atende às famílias mais numerosas, amplia os benefícios para as famílias, diminui a defasagem escolar, que nós comentamos, que são 27%, e você atende outras políticas. Queda nos índices de desemprego com o terceiro dormitório. Bom, dá para entender isso. Muita gente passa a trabalhar no terceiro dormitório. É a costureira, é a professora. Tem muita gente que passa a ter condição de trabalhar no próprio imóvel. Esse uso plural, essa questão da habitação não pode ser conjunto residencial. É conjunto de moradia, de convívio, comercial. Eu vi uma colocação do mapeamento que você fez aqui no centro, 128 prédios de apartamento. Isso me questionou muito tempo e muitas vezes na minha vida. Por que começou a acontecer esse conjunto vazio lá atrás? Primeiro que proibiu-se, num primeiro momento, o acesso ao automóvel no centro. Com isso, o dono da empresa, o dirigente do banco, o proprietário do negócio não ia para o centro. E criou-se diversos centros da cidade de São Paulo. O centro da Berrini, o centro da Paulista, agora o centro da Faria Lima, etc. As pessoas, diferentemente do resto do mundo, que andam no máximo 300 metros entre uma condução e outra,
até fazer uma baldeação, hoje, aqui na cidade de São Paulo, anda 800 metros. Então, se virou, nesses 800 metros de trajeto, o maior shopping center de camelódromos do Brasil. Claro, imagine 800 a 900 mil pessoas entre a praça do Largo São Bento e qualquer outro ponto, no Anhangabaú, por exemplo, lá no final, lá para cima, Praça Patriarca. Quem é que não quer ter um pontinho? Ou ele compra o ponto do térreo do comércio, a peso de ouro, e deprecia o imóvel de tal forma, porque essa renda não é formal, não é regular, não se legaliza essa condição, não se dá estímulo para empreender no centro. Aqui, onde nós estamos, no mínimo, em qualquer local do centro da cidade de São Paulo, a 300 metros existe um bem tombado. Para você aprovar um projeto ao lado de um bem tombado, a uma distância do entorno, da envoltória do tombamento, do Condefat ou do Compresp, você precisa fazer um rito de aprovação que leva tanto tempo, até suas empenas cegas. Você tem dificuldade, às vezes, de aprovar uma empena. A Compresp e o Condefat, em alguns casos, limita a sua empena. Ou não foi assim, Tiago? Você não teve problema? Com certeza teve. Então, se você cria uma burocracia tal, onde você leva para aprovar no Condefat e no Compresp 2 anos, e a legislação não é adequada, não, nós temos que privilegiar a questão da segurança. CONTRU. O CONTRU exige que você tenha portas anti-fogo. Se você não consegue... E tem que ter um elevador no mínimo, de uma porta de no mínimo 80 centímetros, por exemplo, até para acessibilidade. Não cabe no seu prédio existente, no centro da cidade, que eram aquelas portinholas, né, que a gente tinha, aquelas portinholas e aquelas... Esse está mais antigo que a boia da Marta. As portinholas, e você não consegue adaptar prédios. Então, a legislação é anacrônica e acaba não estimulando fazer habitação no centro. Então, enquanto a gente não enfrentar de perto essa mudança da legislação e criar rito, claro, de bem tombado, né? Porque hoje o bem tombado, quando ele é tombado efetivamente. Não há estímulos para ninguém fazer, nem para o empresário, nem para o proprietário original, e esse imóvel é invadido, se estabelece condições de vida inadequada, prostituição à noite, e acaba depreciando toda uma região com um aumento de cortiço nessa região. Eu não estava na minha expectativa falar isso, mas eu acho que seria interessante a gente trocar ideia. Conceito de família. Os financiamentos, gente, os financiamentos para habitação privilegiam, até 3 anos atrás, por incrível que possa parecer, só famílias nucleares. Ou você tinha capacidade de pagamento individual, mas se você não era casada formalmente com seu marido, você não conseguia obter o financiamento. Você conseguia o financiamento para você, não a somatória dos dois. Por quê? Essa relação convencional, ou uma afetiva, ou qualquer que seja, não era privilegiada. Então, nós conseguimos mudar esse conceito de família e levei, há 3 anos atrás, então era ministra Dilma, essa proposta, e ela emplacou essa ideia e exigiu que se eu colocasse no financiamento do Minha Casa Minha Vida esse critério. Então, foi uma coisa que esse conceito de família acaba por viabilizar o financiamento. Porque, sob a lógica financeira, você não tem a garantia da cobrança, porque o agente não tinha essa posição. Então, essa questão de conceito de família é uma coisa que a gente tem que parar e pensar. Agora, eu tenho uma preocupação, aliás, tenho há 20 anos, o Ari sabe a minha luta na questão dos idosos. Aliás, o pessoal brinca que agora estou fazendo coisa em causa própria. Porque os idosos representam, no nosso Brasil, vou dar um número que é de impressionar a todos nós. Em 97, até 2007, nos 10 anos que se seguiram, a população idosa, ou seja, acima de 60 anos, aumentou em 21,6%. Desculpe, a população brasileira aumentou 21,6%. A população de idosos foi o dobro, foi 47%. E a população acima de 80 anos aumentou 86%.
Bom, esses dados ficam frios se a gente não colocar, imaginar números. A população de São Paulo, em 1980, era de 6% de idosos. Hoje é 10,20%, ou seja, 4 milhões de pessoas em São Paulo têm mais de 60 anos. Com exceção das mulheres, que acabam tendo a aposentadoria um pouco mais antecipada, né? Os homens post-antecipado, eles não têm sequer algum outro benefício. Agora, qual é a política para o idoso? Quem me pode dizer, além da fila do banco, qual é a política para idoso? Um remédio gratuito numa outra situação, alguma outra prefeitura que tem condição, algum outro estado. E o idoso tem uma característica que a tendência é ficar só. Desses 4 milhões, metade fica só. Por conta de a família não respeitar o convívio. Estou dizendo o idoso de uma forma geral, não estou dizendo só da baixa renda. Se você considerar o idoso, que ele não tem, ele tem capacidade de pagamento, porque tem um salário mínimo, 2, de aposentadoria. Hã? Mas ele tem relativa à saúde. Qual é a política para o idoso da habitação? Vamos para os bancos, para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil e para os bancos privados. A soma da idade do idoso com o financiamento, se passar de 75 anos, diminui o prazo, não é isso? A somatória. Então, se eu tenho 65 anos, eu só posso financiar até 75, ou seja, 10 anos. Quando qualquer um de vocês poderia financiar até 25, 30 anos. Olha que lógica perversa para todas as pessoas que ajudaram a construir a nossa situação que nós estamos aqui. Porque os fundos de pensão não financiam esse tipo de coisa. Por quê? 56, quase 60% das pessoas não têm vínculo empregatício formal. Então não tem essa condição de atendimento. Quem é que tem que suprir essa situação? A sociedade? Não. Os governos, de alguma forma. E na questão da habitação para o idoso, foi feita uma tentativa, né? Quer dizer, qual é a característica? Quem é idoso, então? A expectativa do crescimento, comentei com vocês, 4 milhões e 200 pessoas no nosso estado. E a política do idoso é a tendência do asilamento. Nós temos asilos? Não temos. Não temos asilo. Então, algumas entidades, tipo Irmandade Santa Casa de Misericórdia, Santa Catarina, é quase caridade, mas não é uma política pública. Para onde vão esses idosos? Então, a gente imagina que a gente tem que pensar numa política que privilegie esses idosos de tal forma que a gente faça umas vilas para eles, verticais, horizontais, depende de onde se possa viabilizar, para que haja o convívio e que ele tenha usufruto vitalício. Enquanto ele for vivo, ele fica morando nessa. E quem supre isso é o Estado. Supre 100%. Porque é mais caro para o Estado, na política da saúde, abrigar esse idoso num hospital por muito tempo. É mais caro para a sociedade conviver com os problemas que a gente vê. Quantos idosos a gente vê na rua? Além do incômodo, né? Além da culpa social que a gente acaba tendo de não poder privilegiar essas questões. E que lógica perversa? Quanto mais velho, melhor. Ele vai morrer mais cedo. Vai entrar um outro idoso e você, enquanto se constrói uma política, você vai dando atendimento a essa população idosa. Eu queria colocar aqui, Ari, para vocês, uma questão de aonde está faltando uma visão política da habitação, né? De planejamento social. Outra lacuna, outra carência, outro déficit é na questão do desenho universal. Bom, o desenho universal foi pensado, tem 7 princípios fundamentais, que eu vou colocar rapidamente aqui para vocês. Uso equitativo, ou seja, todas as pessoas possam usar. Uso flexível, ou seja, quando você faz um prédio, não coloca uma estrutura de concreto aqui, coloca uma estrutura tal que ele possa transportar essa parede, possa mudar
durante a vida. Hoje ele é solteiro, amanhã ele vai ter um filho, depois da manhã ele vai ter um neto, e ele pode adaptar. Para você fazer essa obra enquanto se planeja, é muito mais barato do que você tentar imaginar fazer depois. Imagine mudar esta parede aqui. Não pode. Estão vendo as vigas aqui, a viga de transição. Você não vai conseguir fazer essa mudança aqui, se você não planejar como tal. E esse uso flexível é muito simples. O uso simples tem que ser bem intuitivo para o deficiente físico, visual, por exemplo. Tem que ser intuitivo. As pessoas, quando ficam mais velhas, já vão enxergando menos. Vão tendo essa dificuldade de... Por que você não faz, então, por exemplo, um fluxo? Falamos muito de fluxo aqui, desta forma, ao invés de fazer um fluxo que é um caminho de rato aqui. O banheiro. Qual que é a diferença de fazer um banheiro com a porta de 80 centímetros contra um banheiro de 60? Primeiro que a cadeira de roda entra com 80. Qual o custo de uma porta de 80 centímetros? R$250. Qual é o custo da porta de 60 centímetros? R$220. R$30. Qual a diferença de você colocar uma maçaneta na altura de um cadeirante? Maçaneta, não, o interruptor e a tomada. Até para nós, gente, como é chato de ligar a tomada do celular, né? É complexo. Então, por que não se fazer na altura? Qual o custo que vai ter numa edificação diferença? Até capaz de ficar mais barato. O interruptor é menos... Mas não aquela coisa tradicional de colocar 1,10 m ou a 80 centímetros, como a boa prática imagina. Informação tem que ser de fácil percepção, né? Com desenhos claros, né? Tolerância ao erro, para as pessoas não tropeçarem, aqui a mulher grávida. Então, o patamar das escadas, a acessibilidade, o piso tátil, né? Vocês estão vendo uma coisa que parece tão simples aqui, mostrar essa veneziana aqui. Sabe que as pessoas nos conjuntos habitacionais, elas só olham para o céu? E nem sempre, Tiago, tem aquele céu maravilhoso que você viu hoje aqui, da última foto sua. As pessoas, porque o peitoril é tão alto, o cadeirante, ele não consegue olhar, ele não consegue conviver, ele não consegue olhar para fora. Claro, tem a margem de segurança para a criança, tem o peitoril adequado, mas são coisas tão simples que não mudam nada no custo da habitação. Bom, mobiliário urbano, nem precisa dizer também, que tem espaço de uso inteligente. Bom, eu tenho uma pequena... Bom, a questão da acessibilidade no espaço é tão simples você projetar, rebaixar uma guia. É tão simples você fazer um caminho de um cadeirante. Faça um test drive. Mas você não tem nem calçada, né? É uma coisa... Carrinho de criança, carrinho do supermercado. Você puxar coisas tão simples. Bom, viabilidade técnica, né? Aí vamos custos, recursos, o dinheiro, orçamento. Pena que o seu projeto está sem orçamento, estava dizendo que não deu continuidade naquele projeto de urbanização da Vila São Francisco. É uma coisa que tem que buscar, tem que perseguir, né? Cabe nesse fórum a gente poder propor essas coisas ali. Casa térrea. Perdão. Eu estou já... Essa casa térrea, com 50 metros quadrados, com o desenho universal, vai para 57. Aumenta 14% a área, mas aumenta 4,5% o custo. Então, ou seja, no custo de uma casa que é R$50 mil, R$1.000 o metro quadrado, vai de 50, né, para um pouquinho mais de R$60 mil, nem isso chega. A casa térrea, 3 dormitórios. Fizemos a incidência é menor. Apartamento, você sabe quanto custa adaptar um apartamento para um deficiente físico? Aqui, qualquer apartamento que a gente imagine 2 dormitórios. Alguém tem ideia do preço, do valor? R$30 mil. E são coisas simples se você projeta. Custa 1,5% do valor do imóvel se você projeta. Custa R$30 mil, ou seja, é quase 50% a 60% do custo da habitação se você... E essas famílias de baixa renda não têm condições de fazer a reforma. Nem técnica,
e nem econômica. São famílias que ganham até 3 salários mínimos. Então, com essa preocupação, nós fizemos uma série de projetos e colocamos como obrigatoriedade no Estado, nas obras feitas pelo Estado, já que a gente não consegue legislação. Agora fiquei sabendo hoje que a deputada Mária Gabrilli foi eleita presidente da Comissão e da Acessibilidade no Congresso Nacional. Quem sabe agora a gente vai ter alguém bastante sensível e preocupada com isso. Aliás, ela foi a primeira secretária, né, municipal de acessibilidade. Na cidade de São Paulo foi a Mara, né? Foi a Mara Gabrilli. Viabilidade financeira. Então, os preços variam de 4,6% e de 14% do tamanho das casas. Então, esse impacto também dá para resistir, dá para falar sobre isso. Porque os projetos, o IAB, os arquitetos, essa comunidade ligada à arquitetura, as BEA, a Associação Brasileira dos Escritórios de Engenharia de Arquitetura, luta para que todos os conjuntos habitacionais sejam feitos com essa lógica de acessibilidade, há muito tempo. E existe um projeto de lei do Congresso que está estudando toda a adaptação da exigência, mas você não pode exigir porque a competência é municipal, mas para você dar a condição de um financiamento privilegiado para aqueles municípios que fizerem seus projetos adequados. Eu acho que esse será um grande avanço se a gente conseguir botar essa lei. Nós falamos aqui, na hora que você estava começando a sua explanação, Tiago, eu falei, poxa vida, eu vi uma foto de um deslizamento ali, de uma encosta. Eu pensei que você fosse geólogo, logo de cara. É uma coisa que nos aflige tremendamente, né? Por que não se dá prioridade a atendimento às famílias de área de risco? Por que se tem que ter esses feudos políticos de movimentos populares exclusivamente beneficiários da política habitacional? Então, dentro do movimento social, tem que se retirar as pessoas que estão mais vulneráveis, famílias mais numerosas, né? Famílias que estão embaixo de um viaduto, famílias que estejam em áreas de vulnerabilidade social, como favelas, por exemplo, né? E por que isso não dá essa prioridade, esse conceito de risco? Eu tinha uma apresentação de área de risco, mas eu acho que é muita coisa, porque São Paulo, particularmente São Paulo, tem um mapeamento das áreas de risco. Precisa ser atualizado pelo IPT, mas tem um mapeamento. Mas no Brasil não existe. Angra dos Reis, você lembra 2, 3 anos atrás, quando aconteceu Petrópolis, Angra dos Reis? Vocês sabem quantas famílias foram reassentadas dessas? Nenhuma. Criaram uma figura que chama-se Bolsa Aluguel. Então você fica com a Bolsa Aluguel até se construir o prédio, né? Se a lógica seria adequada. Mas acontece que as pessoas não construíram o prédio. Construíram o prédio, mas beneficiaram outros candidatos. Então, essa lógica de privilegiar idosos, famílias de área de risco e tudo mais, é fundamental que se pense nisso, né? Bom, as pessoas mudam, e tem uma frase que eu gosto muito de falar, e já é meio alcunha em todas as vezes que eu comento até, é que você tira o homem da favela, mas não tira a favela do homem, né? Apesar de, se você pegar um censo econômico, 40% das famílias moradoras de favela têm renda superior familiar acima de 4 salários mínimos. Sabiam disso? Tem muito policial, tem muito tecnólogo, tem enfermeiros, tem muita gente morando em favela. E na questão da pós-ocupação dos empreendimentos, que é o último olhar que eu gostaria de colocar para vocês, nós temos que criar núcleos de mediação comunitária. É mais importante você criar esse núcleo de gestão de conflitos para fazer com que as pessoas convivam. Existe uma figura que chama transição psicossocial. O que é? Muitas vezes, muito tempo, você fazendo a mesma coisa, é muito difícil você se libertar disso, né? Porque você tem que fixar as pessoas próximas onde tem suas redes, seus vínculos. Porque se você, vamos tirar essa favela aqui, vamos mandar o pessoal a 30 quilômetros, a 20 quilômetros. Aconteceu isso no passado na Zona Leste. Pessoas tinham um problema habitacional
na marginal do Tietê e mandava as pessoas lá no passado, para o Jardim Bonifácio, né, na Zona Leste. Não é, Nelson? Você conhece bem essa lógica lá da Zona Leste. E esses hábitos e pensamentos construídos durante anos, eles precisam ser revistos. E precisa ser técnico para fazer isso. Não é uma política pessoal, nem um político que consegue, através do seu carisma ou da sua condição, fazer esse trabalho. Você tem que identificar as redes sociais que essas pessoas pertencem. Você imagine 20, 30 anos você considerando que a mulher, que a parteira de toda a região, ela não vai estar lá no mês seguinte e você vai ter um filho. Você imagina a insegurança que essas famílias convivem com essa perda de redes. Então, uma política pública adequada tem que ter o antes da ocupação, identificar essas famílias, congelar as áreas para evitar que haja invasão e os oportunistas se aproveitem dessa política pública para atender só aquelas famílias efetivamente e depois fazer o pós-ocupação na questão social plena. O sentimento de medo e insegurança, incompreensão, tristeza, isso cria um luto. E é luto, gente, é luto. A psicologia entende como luto. Luto, que a gente está acostumado, é difícil a gente até comentar. Quando eu falo sobre luto, existe no primeiro momento aquela questão da perda total, da incompreensão. E as pessoas se apegam nesse momento do luto, na questão da habitação, aos movimentos, às diversas igrejas, se apegam aos movimentos que estão mais de plantão, às vezes, oportunisticamente aproveitando dessa comunidade. E você quer fazer uma política pública séria e acaba tendo esse problema. Você acaba aproveitando-se dos oportunistas. Ó, você vai sair daí, vou te dar 10 mil reais e você vai sair e eu vou colocar minha família no lugar. Por isso que é importante esse congelamento. Porque as famílias ficam desassistidas, elas não têm como recorrer. A quem recorrer? O prejuízo nas habilidades comportamentais é notório. É impressionante vocês verem como a agressividade, a intolerância acontece quando você imagina que vai fazer uma intervenção numa favela. O prejuízo físico, da tipologia todas, né? E, normalmente, essa questão do conceito da transição psicossocial precisa ser revisto. Normalmente as pessoas não confiam no órgão público. Eu vou terminar. Não confio, e essa questão do luto só pode ser resolvida com mediação e reorganização da sociedade. Não é negociação, gente. Negociação é relação entre pares, é comercial. São psicólogos, são advogados, são técnicos sociais, que têm que mostrar para essa família que é possível reconstruir essa rede de proteção que elas têm. Eu queria, mais uma vez, agradecer e eu, sinceramente, eu saio muito melhor com as palestras que eu vi aqui, e muito mais sensível, adorei aquela sua mutação geológica toda, né? Marta, você me colocou algumas sementes importantes e eu acredito na reurbanização das favelas, dos bairros, mas eu acho que tem um grande equívoco na política pública. A gente tem que reorganizar, refazer, urbanizar, mas caminhando para a legalização, para dar a propriedade para as pessoas. Porque o direito de uso, concessão de uso, é um instrumento frágil, que não estrutura a sociedade, não transmite. Ele pode até tentar transmitir, mas não consegue vender. E o imóvel que tem concessão de uso, permissão de uso, vale metade do que um imóvel caminhando para a legalidade. Então, muito obrigado e estou à disposição.